Olá, uma boa noite. Eu já pedi aí algumas orientações para as pessoas. Eu vou iniciar a live e depois eu posto também, tá? O YouTube está funcionando. Eu já estou no YouTube também. Se alguém preferir ficar no YouTube, porque lá tem os slides, é legal. Tudo bem, Nath? Tudo bem, Rô? Legal que vocês estejam aí também. Eu vou dar início, então, no nosso segundo dia, nessa jornada para um novo despertar. Hoje eu consegui bonitinho colocar no YouTube, então tá. Se quiser acompanhar por lá, tem os slides também, que é legal para estar vendo. Se você quiser colocar aí, Nath, por favor, para mim, digitar, que também está no YouTube, dá para ir para lá. Então, assim, qual que é o meu propósito quando eu falo em terapia integrativa sistêmica? Eu falo em ajudar as pessoas a se autorresgatar através do seu autoconhecimento e despertar a sua autoestima e amor próprio, tornando-se um ser integral. O que é uma pessoa com uma saúde integral? É uma saúde nos seus 4 pilares, né? E esse é o meu objetivo. E hoje eu quero falar um pouco sobre crenças limitantes, medos, receios, julgamentos, desapegos, falar das nossas questões com relação à infância e o que isso tudo tem a ver com estresse, ansiedade e depressão. Muita coisa a ver, né? Então, quando nós falamos aqui sobre as crenças limitantes, elas estão totalmente relacionadas com o nosso subconsciente. Por quê? Lembra que eu falei ontem, para quem assistiu, que todas as informações que nós temos já armazenadas estão tanto no nosso cérebro reptiliano como límbico, e isso é exatamente lá que estão guardadas as nossas crenças limitantes, né? Então, o que são crenças limitantes? É tudo aquilo que o nosso consciente recebe de informação e nós tomamos como verdade aquilo. Então, tudo aquilo que é nos falado quando nós somos muito pequenininhos, a gente toma aquilo como verdade. E aquilo que nós pegamos como verdade, aquilo faz parte das nossas crenças. Nós temos crenças positivas, temos crenças negativas e temos crenças que nos limitam no nosso desenvolvimento no dia a dia. E é exatamente isso que hoje a gente vai se aprofundar um pouco mais. Então, quando a gente fala em crenças limitantes, nós falamos isso, por exemplo, tudo aquilo que eu falo, isso não é para mim. Eu já estou velho demais para começar alguma coisa. Por exemplo, falando um pouco no meu caso, né? Eu estou há 2 anos, mais ou menos, começando uma nova profissão. Então, eu já tenho 55 anos, e aí, assim, com 55 anos, você vai fazer o quê? Você vai parar a sua vida? Não! Nós vamos transformar a nossa vida em algo melhor, naquilo que você realmente se identifica, aquilo que você gosta. Então, muitas pessoas se aposentam e falam: nossa, mas eu não quero mais, isso não dá mais para fazer nada da vida. Dá sim. Isso é uma crença limitante que nós temos, que a gente ouviu isso muito dos nossos pais, principalmente, né? Você chegou numa determinada idade, você não pode mais fazer nada. Uma outra crença eu nunca vou conseguir um determinado objetivo. Por que não? Nada é impossível. Tudo é possível. Basta a gente colocar foco.
E aquilo que nós determinamos para a nossa vida é aquilo que nós vamos ter como objetivo e vai ser transformado. Pode ser que não aconteça exatamente da forma na qual você planejou. Por quê? Porque nem tudo o que nós queremos é realmente para nós. Que isso também nós temos que levar em consideração, né? Nós temos aí um superior que ele vai dar conta dessas situações, né? Então, muitas vezes nós queremos algo, mas às vezes aquele algo chega para nós, só que num formato diferente. Não foi exatamente aquilo que você planejou, mas chegou para você. Muitas vezes nós não entendemos isso, mas esses tipos de situações é que nos impedem um pouco de nos desenvolvermos. A gente vai falar mais sobre isso um pouco mais para frente. Uma das coisas que nos barra com relação à nossa mente é ficar preocupado com o outro, com as outras pessoas, e não nos preocupar, aquilo que eu falei ontem também. A gente tem que aprender a ser autorresponsável por nós mesmos. E o que é do outro, é do outro. Tanto que no slide aqui eu coloquei o que eu sou responsável? Pelas minhas palavras, pelas minhas atitudes, pelas minhas ações, pelo que eu me esforço para melhorar, pelos erros que eu tenho, com o erro eu vou aprender aquilo e vou me melhorar com relação àquilo, as minhas ideias e as consequências das minhas ações. Isso é minha responsabilidade. O que não é meu? As ações do outro, as ideias dos outros, os erros dos outros, as crenças dos outros, as consequências das ações dos outros, o medo de viver dos outros, as palavras dos outros. Muitas vezes a gente foca naquilo que o outro tem medo, não quer melhorar na vida dele, e a gente quer que ele melhore. Cada um tem seu tempo na sua vida para se melhorar. E isso é uma das coisas que nós precisamos compreender, né? Cada um tem o seu momento de evolução, cada um tem o seu momento de se melhorar na vida, de aceitar aquilo que é seu e amplificar isso. As coisas não vão acontecer com o outro quando eu quero. Não. Por isso que a gente tem que começar a entender exatamente isso. O que são pensamentos positivos? É quando eu falo, eu posso, eu quero, eu tenho certeza que é possível eu fazer, eu sou capaz de fazer alguma coisa e agradecer, né? Qual é a diferença de uma mente aberta e uma mente fechada para se melhorar? Uma pessoa que tem mente fechada, o que ela faz? Reclama da vida o tempo inteiro, diz que tudo é impossível na sua vida, sofre pela opinião alheia, quer dizer, ela é julgada. Gente, já passei por tudo isso. Isso que eu estou falando são coisas que eu consegui, assim, me livrar. Por isso que hoje eu estou aqui. Porque quem vive no estresse, na ansiedade, na depressão, tem todas essas características. E como eu passei por todas essas, eu consegui encontrar um protocolo, uma forma de se melhorar. E consegui encontrar todos esses pontos para que a gente possa melhorar e sair dessa situação de estresse, de ansiedade, principalmente da depressão, né? Sofre pela opinião alheia. Então, assim, os outros nos julgam a cada segundo. Então, como tem gente que agora pode estar me julgando, porque assim, o que essa mulher está fazendo aí? Está julgando o outro por tal situação, está julgando o outro por tal situação. Uma coisa que eu lembrei. Ontem eu falei sobre julgamento. E ontem eu não consegui fazer a live virar no YouTube. Gravei, tive que subir ela hoje. Ok, eu terminei a live e fiquei pensando, por que a minha live não subiu? Por que não deu certo? E aí eu comecei, falei, será que tem alguém que está com uma energia tão ruim e bloqueou? Aí olha a questão,
o julgamento, a responsabilidade jogando para o outro. Eu falei assim, não, eu acabei de falar sobre isso. Isso está dentro de mim. E eu fui buscar. Eu saí, fui fazer uma caminhada e pensando exatamente isso. E eu descobri, estava dentro de mim. Eu descobri que eu estava me bloqueando para que a live de ontem não acontecesse. Aí eu tive que interiorizar isso, ressignificar essa crença que estava lá instalada dentro de mim para hoje as coisas darem certo. Olha a loucura que é a nossa vida. E é exatamente dessa forma que a coisa funciona, né? E a gente tem que prestar muita atenção, assim, em nossos ressentimentos, nas nossas mágoas, nos nossos rancores que nós temos com as pessoas e procurar limpar isso, né? É importante que nós façamos uma limpeza sobre tudo isso. E assim, o que é uma mente aberta? É uma mente que está pronta para aprender a cada segundo. Uma mente que resolve as coisas. Nem tudo dá para nós resolvermos nesse momento. Então, ok, não dá para resolver agora. Antes de dormir, pensa naquela questão que você precisa resolver e pede orientação. Com certeza você vai receber isso. Aceitar as críticas dos outros. Como eu disse, nós estamos o tempo todo sendo julgados. Então, ok, recebe, vê se aquilo te interessa, se faz sentido para você ou não. E, ok, passa para o outro. Se faz sentido para você, veja por que faz sentido, se te incomoda. Se não, aquilo é do outro, não é seu, né? Sabe lidar com o medo. Gente, o medo é importante na nossa vida. É importante nós termos medo. Por quê? O medo é uma proteção, mas ele não pode nos paralisar. Porque se o medo me paralisasse, eu não estaria aqui agora. Pode ter certeza disso. Porque eu já passei por esse medo. Quando eu comecei lá atrás a fazer lives, que foi uma das coisas que eu tive que falar assim, eu vou vencer isso, porque para quem foi professor por 30 anos, fazer isso daqui é tranquilo, né? Então, mas eu tive que vencer esse medo. E a gente tem que aprender a fazer exatamente isso. O medo chegou, então deixa eu ressignificar isso. Veja por que eu estou com medo. Medo do que e por quê? Essa é a pergunta. Para a gente começar a investigar o porquê que a gente está sendo travado na vida. E manter equilíbrio. Manter equilíbrio energético, equilíbrio de centro, né? E algo que é importante. Duas questões. Primeiro, mudar o estilo de vida se você quer se melhorar e ter uma saúde integrativa. Como mudar? O nosso cérebro, ele demora, isso já cientificamente comprovado, 21 dias para que ele entenda esse novo formato de vida. Qualquer coisa. Então, se você vai ter que reaprender a sua alimentação, se você vai ter que reaprender a fazer atividade física, se você vai ter que reaprender a ter bons pensamentos, a não julgar as pessoas, tudo. O cérebro demora 21 dias para compreender isso. Então, se ele demora 21 dias, você tem que ter uma prática nos seus dias, até que o seu cérebro realmente incorpore isso. E depois que ele incorporou, dificilmente isso é retornado, né? Por quê? Porque você teve um outro estilo de vida. E uma outra coisa que é importante. O nosso cérebro não entende a palavra não, né? Então, se ele não entende a palavra não, quando eu falo assim, eu não estou doente, ou se você coloca a palavra não na frente, o que ele vai entender? Que você está doente. E cada vez que você repete isso, o seu cérebro vai interiorizando isso. E aí, se você não estava, você passa a estar. Eu não gosto de tal pessoa. Você não está falando isso para o seu cérebro, você está falando para o seu cérebro que você gosta de tal pessoa. Porque ele não entende essa palavra não, né? Então, nós temos que começar a pensar nesse não.
Como é que você usa esse não na sua vida? Começar a ressignificar esse não na sua vida. E aí, assim, pensando em tudo isso que eu falei ontem, que eu estou falando hoje, que eu vou falar amanhã ainda, e tudo que aconteceu comigo, fazendo um levantamento da minha vida, em todos os momentos que eu passei por grandes estresses na vida, momentos de sério ansiedade, momentos de depressão, pensando em tudo e como é que eu consegui curar as minhas doenças sem tomar uma gota de remédio, somente modificando a minha prática do dia a dia. Não vou falar que foi de um dia para o outro. Estou falando que eu mudei o meu estilo de vida, a minha prática comigo, em primeiro lugar, e depois comigo e o outro. O outro, qualquer pessoa que que não seja eu. Próximo ou não tão próximo assim, não importa. O quanto eu consegui ressignificar tudo isso para mim e perdoar tudo. É isso, essa palavra. Perdoar tudo e todos. A começar pelos seus pais. Porque nós temos muitas crenças infantis, muitas situações de 0 a 7 anos, como nós vimos ontem, está lá no cérebro límbico, que foi quando ele se desenvolveu, quando a gente começou o nosso cérebro a se formar, toda aquela parte emocional, aquelas coisas estão guardadas lá. Tudo que os nossos pais disseram para nós está lá. E nós temos que limpar tudo aquilo, ressignificar tudo aquilo, né? E aí, assim, quais são os sintomas que as pessoas, depois dos 8 anos de idade, começam a ter, né? Tô falando já de criança, né? Pré-adolescente, adolescente. Por que os adolescentes, na sua grande maioria, têm grandes problemas emocionais? E por consequência físicos, né? Porque às vezes sai do emocional e vai para o físico. Por quê? Em função de tudo isso daí. E aí, quais são os sintomas que nós vamos trazendo aí depois para o nosso dia a dia e a gente nem se dá conta de que isso são sintomas de estresse, de ansiedade e depressão. Eu estou falando isso porque eu identifiquei tudo isso em mim. E depois que eu identifiquei esses sintomas em mim e que eu consegui fazer um paralelo com esses 3 temas, estresse, depressão e ansiedade, foi quando eu comecei a buscar as formas na qual eu quero me melhorar. E quais são? Insônia é a primeira. Sentir o coração acelerado. Isso, estou falando de uma coisa frequente. Não estou falando, por exemplo, agora que eu estou aqui na live, né? E existe aí um porquê, assim. Nossa, até há 5 minutos atrás do horário da live, eu não estava com as coisas funcionando. E aí deu tudo certo, né? Falta de ar, dificuldades em eliminar peso. Então, eu já falei isso ontem. Todas as pessoas que têm questões com obesidade, isso tudo está relacionado a engolir sapo, entre aspas, né? Além disso, tem outras questões muito importantes aí também, pessoas que foram abusadas fisicamente, emocionalmente, essas pessoas também estão aí dentro do eliminar peso. Quando a gente fala em abuso, a gente não fala só de abuso físico, o emocional, às vezes ele é tão complicado quanto o físico. E às vezes o emocional a gente nem percebe que está sendo abusada emocionalmente. Impaciência consigo mesmo e com os outros. Dores de cabeça constantes, dores de estômago e dores no peito. Às vezes a gente tem esses incômodos, às vezes não é dor, mas são incômodos
que nós temos ali no dia a dia e a gente não sabe como lidar com aquilo. Aquilo é sintomas de estresse, de ansiedade e muitas vezes de depressão. Uma pessoa que se sente insegura consigo mesma, não sabe direito o que faz, como faz, tem medos diversos da vida, às vezes medo dela mesma de fazer alguma coisa e dar errado, como eu falei, ser julgada, o medo do julgamento das pessoas é astronomicamente imenso. Eu estou atendendo muitas pessoas com tudo isso daqui, né? Falta de confiança em si mesmo. Se você tem esses tipos de sintomas, você conhece alguém que está passando por isso, eu preparei um protocolo para ajudar as pessoas de uma forma mais rápida, vamos dizer assim, ou coletiva, porque de verdade eu não estou, eu estou tendo tantas pessoas para atender individualmente com todas essas questões, e eu acho que eu posso ajudar as pessoas de uma outra forma e de uma forma coletiva. Então, pensando nisso, o que eu fiz? Essa jornada para um novo despertar é uma jornada para o autoconhecimento, onde eu montei um protocolo de atendimento em grupos, funcionando de que forma? 4 dias no mês de novembro, e depois eu vou abrir outros grupos, mas esse primeiro vai ser desse formato. São 4 encontros que já tem data marcada, porque eu tive que organizar a minha agenda para tudo isso. Um encontro no dia 3/11, outro no dia 10, outro no dia 17 e outro no dia 24. São as 4 terças-feiras do mês de novembro. Vai ser no Zoom, porque eu quero atender o grupo, mas eu quero ver a carinha de todo mundo. E aí, o que eu fiz? Eu montei protocolos para cada dia de atendimento. Vai ter atendimento em grupo, porém, o atendimento vai ser focado nessas questões de estresse, de ansiedade e depressão. A minha ideia é ajudar as pessoas de uma forma mais coletiva, mais rápida, com que as pessoas consigam de verdade elevar a sua frequência energética, que é uma coisa que eu vou falar amanhã a respeito disso. Então, eu montei um protocolo de, primeiro dia, as pessoas vão identificar as 5 mudanças de paradigma da sua vida. Então, são 5 pontos que eu determinei que nós temos que nos melhorar e eu vou ensinar como fazer isso. Que é a parte de alimentação, de que forma se alimenta e como vai melhorar, a mudança de mindset, presente, passado e futuro, como relacionar isso para a sua vida, vitimismo, julgamento, perdão e gratidão. Então, como fazer para mudar isso na nossa vida? E eu vou ensinar um tipo de respiração e meditação para as pessoas fazerem. Lembra que eu falei que a gente precisa de 21 dias para nós mudarmos a nossa forma, o nosso cérebro entender que nós estamos mudando de vida? O mudar de vida é, de verdade, a partir de agora, eu vou me tornar uma outra pessoa. E você? Você acha que você está preparado para isso, para se tornar de verdade uma outra pessoa e ser uma pessoa feliz, sem ter que ficar com esses mimimizinhos da vida? Porque esses mimizinhos são questões que tá aí dentro de você, te levando para essas situações. E aí eu preparei um bônus para esse primeiro dia, que é fazer uma anamnese individual e uma roda de energia vital. Isso tudo vai estar lá na Hotmart já pronto para ser. Já montei todo o protocolo de atendimento, né? Individual, porque depois eu vou fazer uma parte individual com cada um. Não pode ser grupos muito grandes, tem que ser grupos reduzidos também, porque isso não funciona com grupos muito grandes. E aí, no segundo encontro, nós vamos trabalhar o autoconhecimento. Então, eu vou fazer uma meditação em Theta e nós vamos buscar o que de verdade, neste momento, você está precisando resolver na sua vida. Como que o cérebro funciona, a gente vai estar vendo com mais profundidade, não tão rápido como nós vimos ontem. Todas as crenças limitantes e bloqueadoras
que neste momento está interferindo na sua vida. E nós vamos fazer uma outra meditação, uma meditação em teta completíssima, onde nós vamos buscar o restabelecimento da sua saúde, seja ela física ou seja ela emocional. E aí foi onde eu preparei um outro bônus de atendimento individual de 30 minutos para cada um do grupo, onde nós vamos fazer fragmentos de alma ou divórcio energético. A pessoa vai escolher o que ela prefere. O que seria fragmentos de alma? Seria nós fazermos uma quebra de toda a energia que você teve com todas as pessoas na sua vida, que você teve relacionamentos na sua vida, que essas energias vão ficar o resto da vida com você se você não souber quebrar, né? É de verdade você pegar toda aquela energia daquela pessoa, mandar para aquela pessoa e o que está naquela pessoa trazer para você. Ou divórcio energético. O divórcio energético é nós fazermos uma quebra de todos os tratos, contratos, pactos que nós temos na nossa vida e a gente consegue fazer muitas vezes de alguns dos nossos antepassados também. Em 30 minutos, numa sessão de 30 minutos, dá para fazer uma limpeza energética maravilhosa. Então, é onde a gente começa a ficar mais limpo energeticamente. Então, todas aquelas pessoas que passaram pelas nossas vidas, que tiveram realmente importância na nossa vida, seja boa ou ruim, pessoas na qual nós nos separamos, namorados que tivemos, amigos que foram bons ou não tão bons assim, e todos os nossos trabalhos, todos. A gente faz uma limpa energética para que realmente a gente consiga, a partir dali, nos melhorar. Então, a gente já fez o primeiro passo, que é uma reorganização de vida. O segundo passo é fazer uma limpeza energética e para que o cérebro comece a entender que você não é mais aquela pessoa doente, e sim, você está passando por um novo despertar da sua vida. No terceiro encontro, a ideia é fazer uma meditação em teta também completíssima, mas aí voltado para a criança. Então, buscar os traumas da criança, limpar a criança que nós temos, né? Aquela criancinha que está aí guardadinha, escondidinha muitas vezes, e é ela que está sofrendo e a gente nem imagina que a nossa criancinha está sofrendo aqui dentro e ela que está trazendo vários desses traumas para o nosso dia a dia de hoje. Então, é limpar os traumas de criança. Todos aqueles que estiverem neste momento fazendo parte aí desse momento de vida. Descobrir mais, entender mais sobre o cérebro reptiliano, o cérebro límbico, que é importante entender sobre esses tipos de cérebro e o que eles estão ligados conosco até hoje. Entender com mais profundidade a escala do Dr. Hawkins, que é a escala de frequência energética, como é que a gente faz para sair daquela frequência baixa de menos de 100 Hz, menos de 200 Hz, que de menos de 200 Hz é doença, não tem como. Para você não estar doente, você tem que estar acima de 200 Hz. Eu falei isso ontem também. E também entender sobre os experimentos do Dr. Masaru Emoto. E aí eu vou dar várias dicas de aromaterapia e cromoterapia, para que você energize não só você, mas o ambiente no qual você vive também, né? Dá uma reorganizada na casa. Não adianta nós estarmos bem se a nossa casa, o nosso espaço de trabalho e o nosso espaço de casa onde nós vivemos não estiver. E no último, uma meditação completa, que aí nós vamos fazer depois de tudo isso, já se passaram 21 dias. Depois de tudo isso, é fazer um alinhamento e conhecer um pouco mais sobre o neocórtex, né? O cérebro novo que nós temos aqui.
todos os hormônios que são essenciais para que você mantenha a sua energia elevada, e isso vai entrar toda a questão alimentar, a importância do intestino, que eu falei um pouquinho ontem, então a gente vai entender melhor tudo isso, e como mudar o seu mindset, como mudar a sua forma de pensar para o seu dia a dia, onde nós vamos ter aí várias orientações para vocês prosseguirem com isso na sua vida e manterem um equilíbrio. E aí, para deixar todo mundo, a partir desse momento, com o mesmo equilíbrio que está vindo, eu preparei 3 fórmulas diferenciadas dos florais de Saint-Germain. Não sei se vocês conhecem, mas Saint-Germain, ele tem uma médica que canalizou esses florais de Saint-Germain, e são todas flores, plantas brasileiras, e eu amo esses florais, porque são florais energéticos. Então, como já estamos todos com uma boa energia, com os florais de Saint-Germain e com todas as orientações passadas nesses 21 dias, que vão dar um pouco mais até, aí dá para a pessoa começar a ter o quê? Um equilíbrio na sua vida. E amanhã, no nosso último dia, eu vou falar para vocês como participar desses grupos, tá? No YouTube tem toda essa informação, porque eu estou com os slides no YouTube, mas amanhã eu vou passar, inclusive, o link. Isso tudo eu estou fazendo o meu primeiro lançamento de atendimento em grupo. Então, eu fiz um protocolo para atender em grupo, porque as pessoas estão precisando de orientação. Se não é para você esse tipo de atendimento, não tem problema. Veja, nós estamos rodeados de pessoas dessa forma, com esses sintomas, precisando dessas orientações. Eu procurei fazer assim, num formato que fique leve para todo mundo, mas que tenha horário, né? Lógico que se a pessoa não puder naquele dia, naquele momento, não puder participar por algum motivo, o ideal é que participe presencialmente, porque o presencial sempre em grupo, a energia ela é muito mais poderosa, né? Mesmo que sejam grupos pequenos, quando nós estamos em várias pessoas, a energia ela é maior, ela é mais potente, ela é mais poderosa. Vai ficar gravado e a pessoa vai poder assistir sozinha depois, mas o ideal é fazer presencialmente. Por isso que eu vou fazer no Zoom, porque no Zoom eu consigo ver a carinha de todas as pessoas. E essa é a ideia, de poder, além de conhecer as pessoas, poder realmente ajudá-las com propriedade, com fundamentação. E não só a pessoa assistir e eu não sei o que está acontecendo. Porque como eu quero fazer uma anamnese, a ideia da anamnese é justamente essa. Ajudar a pessoa a buscar a causa daquilo e realmente ajudá-la, né? Nós estamos com muitas pessoas necessitadas nesse momento de ajuda. Foi por isso que esses dias, numa meditação, eu tive esse insight, porque atendendo muitas pessoas individualmente e elas estão precisando de suporte. E como é que você dá suporte individualmente? Porque individual a sessão acaba sendo um pouco mais cara, vamos dizer assim, e ter 4 atendimentos de 2 horas cada um vai ser muito legal. E a minha necessidade nesse momento é de ajudar as pessoas. Eu estou recebendo muito isso e foi o que eu consegui fazer, né? Foi dessa forma. A partir desse grupo eu quero criar outros, mas esse vai ser o primeiro. Então esse daqui é o meu lançamento, atendimento em grupos, justamente para eu poder ajudar a todas as pessoas. E a idade é
adolescentes e adultos, sem distinção, só não crianças, mas adolescentes e adultos, porque as questões são muito parecidas, tá? E aí, quando a gente fala de mente inconsciente, o que eu tenho que buscar na minha mente inconsciente? Todas as compulsões que eu tenho hoje, os vícios que eu tenho, rejeição que eu sinto de alguém, humilhações que eu passei, traições e traição. Não falo só de traição física, de traição emocional também. Muitas vezes a pessoa não te traiu fisicamente, mas te traiu emocionalmente. Medos, todo de qualquer tipo de medo. Injustiças que você acha, ai, tadinho de mim, né? Tadinho, o vitimismo aí. Isso a gente tem que buscar. Por que esse vitimismo? Abandono. Então, muitas pessoas tiveram pais e mães, mas se sentem abandonadas, né? Então, por que se sentem abandonadas? A gente tem que buscar isso, tem que saber o porquê, porque está guardadinho lá. Muitas vezes, e abandono está muito relacionado à criança, né? A criança se sente abandonada muitas vezes, ela nem é abandonada, mas ela se sente, porque criança quer um determinado carinho que muitas vezes os pais não entendem aquilo. Então ela se sente abandonada, mas na realidade nem foi abandono, mas pode acontecer. Fobias, todo tipo de fobia está lá no seu inconsciente. Hábitos negativos que você tem, ressentimentos guardados de todo e qualquer tipo, ódio, negatividades, outras crenças limitantes, compulsões, vícios. Isso tudo é um combo de crenças, de situações que estão nos impedindo de ter uma vida melhor, né? Então, quando a gente consegue começar a ressignificar todo esse combo de crenças que eu falei, o que vai acontecer com a gente? A gente começa a ter auto-merecimento. Por que esse auto-merecimento? Porque ele veio através de um autoconhecimento. Então, a partir do momento que eu consigo identificar por que eu tenho rejeição, traumas, abuso, traição, medos, abandono, fobias, ressentimento das pessoas, compulsões, vícios, o que acontece? Esse ressentimento está lá guardado. Se eu começo a identificar essas situações, eu passo a ter um autoconhecimento. Quando eu tenho um autoconhecimento, eu passo a ser merecedora das coisas boas da vida. Porque até então, nós não achamos que nós temos merecimento. Muitas pessoas não acham que elas têm merecimento de serem felizes. Com 55 anos, com 60 anos, como eu atendi esses dias, uma pessoa com 45 anos, gente. 45 anos, acho que já está na hora de morrer. Como assim? Sabe, já fez tudo que podia, já está bom. Não entende, não sabe a importância que ela tem para consigo mesma, né? Então, a hora que você começa a ter o seu autoconhecimento, a hora que você começa a perceber o seu merecimento de vida, você começa a ter amor próprio, você começa a se confiar, a confiar em si mesmo, a ter um autorrespeito. Autorrespeito é você antes de qualquer coisa. Ninguém salva o outro se você não se respeitar, se você não se cuidar. Primeiro nós, em tudo. Eu só posso ajudar o outro quando eu estou bem. Eu não vou conseguir ajudar ninguém que esteja com estresse, depressão e ansiedade se eu não estiver equilibrada. Por isso que eu montei esse protocolo. Porque eu passei por tudo isso. E depois de eu ter passado por tudo isso, depois de eu ter me curado sozinha, como eu disse, sem tomar nada de remédio, é que eu montei todo esse protocolo para ajudar as pessoas. Você começa a ter autoestima elevada, que até então as pessoas também não têm, né? As mulheres em especial, gente. As mulheres estão precisando de muito amor, de muito carinho, porque as mulheres estão com tudo isso que nós estamos vivendo hoje sobrecarregadas. Se antes já estavam,
Hoje muitas estão em dobro. Começa a ter mais segurança de si mesmo, começa a ter mais positividade na vida, equilíbrio emocional e autorresponsabilidade da sua vida. Porque quando nós somos responsáveis pela nossa vida, a gente começa a entender as cacas que nós fizemos por aí, mas tá tudo certo. Por quê? Porque agora é momento de modificar. Eu fiz aquelas coisinhas erradas e eu botei a culpa no outro. Ok, eu já fiz isso já foi, já passou. Então vamos trazer isso para agora, vamos ressignificar isso. Então, ressignificou tudo, transformou o quê? Uma coisa boa. E tá tudo bem, gente, vamos ser felizes. E para ser feliz, nós precisamos de pouco. Ninguém precisa ser feliz sendo milionário, ninguém precisa ser feliz só tendo coisas materiais. Não. Nós fomos ensinados dessa forma. Essa é uma crença que nós temos da nossa infância. Nós não, porque eu não tenho mais essas coisas. Já fiz uma boa limpa aqui em mim. Mas assim, são crenças que nós trazemos da nossa infância, né? As pessoas hoje, muitas, estão passando por questões aí financeiras gravíssimas. Por quê? Porque nós temos crenças com o dinheiro. E crenças de lá da infância. As mais bobinhas, que não são essas que fazem com que a nossa vida financeira seja interrompida, vamos dizer assim, crenças bobas do tipo dinheiro é sujo, né? Eu lembro quando eu era pequena, a minha mãe falava, você veio da rua com dinheiro, coloca o dinheiro ali em cima do balcão e vai lavar a sua mão, porque o dinheiro já passou na mão de um monte de gente. E daí? É só o dinheiro que passa na mão de um monte de gente? Não, né? Então nós trazemos isso. Isso é uma das coisas. Vocês não têm ideia do quilo de crenças que as pessoas têm guardadas, né? Eu falei para vocês do início hoje, que ontem eu não consegui fazer a live no YouTube, que eu... Como assim não? Por que eu estou me bloqueando? Por quê? Tive que ir atrás saber o porquê. E eu estava me bloqueando, né? Aí, como assim? É uma das coisas que eu quero fazer, que eu me dispus a fazer, que na minha meditação chegou a mim para fazer, e aí eu me bloqueio? Ah, não. Falei, não é assim que a coisa funciona. E isso é perder o medo de viver. Por isso que eu desenvolvi esse protocolo de atendimento. Então, assim, amanhã eu gostaria muito que vocês estivessem aí de novo presente, porque eu não vou falar hoje. Quero deixar todos aí ansiosos, mas assim, entra depois no YouTube. Eu vou deixar essa live gravada no YouTube e aqui no Insta, mas no Insta não tem os slides. Mas no YouTube tem os slides, lá dá para ver. E se alguém aqui tiver alguma dúvida, quiser me perguntar alguma coisa, aproveita. Eu acho que a gente tem aí uns minutinhos. São 19h53. Nath, você tem ideia de tempo para mim, por favor? Que eu acho que tem uns 10 minutinhos, é isso? De live ainda? Nath? Mas, gente, tem alguma pergunta? Vocês entenderam o objetivo de estar fazendo tudo isso, todo esse protocolo? E eu gostaria que sim, isso fosse divulgado para as pessoas. Nós estamos com muitas pessoas precisando aí de orientações emocionais, orientações de mudança de vida, precisando de suporte, né? Suporte emocional, suporte de alguém que direcione ela, porque muitas vezes as pessoas não sabem como fazer, não sabem nem por onde começar. Ela está passando mal ali,
está estagnada ali na vida e não sabe o que aconteceu. Ela não sabe sair dali, ela está travada ali. E como assim está travada, né? E é difícil de sair? Sozinho, às vezes, sim. Sozinho, às vezes, sim, é difícil. Mas se você tem uma orientação e uma orientação que vai ser ali passo a passo, segurando na mãozinha, deixando que a pessoa entre num estilo de vida a partir de agora, dificilmente ela vai sair dessa engrenagem de novo, porque a partir do momento que você passou ali seus 21 dias num protocolo de atendimento, com certeza essa pessoa consegue depois sozinha dar seguimento na vida dela. Eu tenho certeza disso. E para mim está sendo uma experiência muito legal, porque até então os meus atendimentos eram individuais. E eu acredito que com essa forma de atendimento coletivo, a gente consegue aí estar ajudando muitas pessoas a se melhorarem, a terem aí um equilíbrio energético. Só com os florais já vai dar um suporte também, né? Então, só esse equilíbrio que as pessoas começam a ter no seu dia a dia, a gente já muda o estilo de vida. E se a gente conseguir mudar uma pessoa, 2 pessoas, quantas conseguirmos, estou aqui para ajudar a mudar quantas chegarem para mim. Essa é a minha vontade, né? De poder ajudar as pessoas da melhor forma que eu puder. Porque as pessoas estão perdidas. Chegam pessoas para mim que muitas vezes não sabem de onde, o que eu faço por onde eu começo, né? E o atendimento individual, ele é efetivo, ele é eficaz, só que é um por vez. Então, a ideia é não deixar, mas também dar a oportunidade de fazer um grupo e ajudar um grupo de pessoas. Isso é algo que me chegou muito forte e eu só estou respeitando aí o que eu recebi, organizei todo esse conteúdo para que realmente eu possa expandir esses meus atendimentos de uma forma mais leve para todo mundo, tanto financeiramente, quanto ela poder de verdade dar sustentação na vida dela, né? Então, primeiro ela construir ali a sua base e depois poder se desenvolver, porque ninguém muda aqui fora, gente, se não mudar aqui dentro primeiro. Então, o que é a base para a pessoa mudar? É começar a mudar internamente, começar a se assumir, começar a entender quem essa pessoa é, o porquê que essa pessoa hoje, né? O porquê que eu estou sentindo isso, o porquê que está acontecendo isto na minha vida hoje. É importante que nós tenhamos, né, essa consciência, porque se eu não tenho essa consciência internamente, eu comigo mesma, o mundo aqui fora pode estar às vezes maravilhoso, mas internamente a pessoa não está. E aí é muito mais complicado, né? Então, assim, a base, qual que é a base? Buscar. Por quê? Por que que isso está acontecendo comigo nesse momento? Por quê? Busca o porquê, busca a crença, busca lá atrás. Muitas vezes está lá na criança, às vezes a gente não consegue chegar tão rápido na criança, mas a gente consegue chegar aqui numa fase da vida que já vai ajudando a limpar e dar sustentação para a sua vida, né? Para a vida das pessoas. A partir do momento que a gente consegue nos melhorarmos,
a melhorar a nossa frequência, a melhorar o nosso pensamento, a mudar as palavras que nós dizemos no nosso dia a dia, modificar as nossas ações conosco e com o outro. A hora que nós nos tornamos pessoas melhores conosco e diferentes, nós passamos a fazer isso com o nosso entorno. Falei isso ontem também, né? Então, o nosso entorno também muda, também melhora. E aí a gente melhora também a nossa casa, nós melhoramos também o nosso espaço de trabalho, e aí a energia começa a ficar tão equilibrada que as pessoas que passam aí a estar em outra frequência, ou ela entra na sua frequência junto com você, que muitas vezes acontece isso, né? A gente consegue expandir essa nossa energia e as pessoas que estão ao redor aqui, ao nosso entorno, elas conseguem absorver essa energia e também se melhoram, tá? Isso é natural, porque a hora que eu melhoro a minha, eu melhoro todo o meu entorno e o entorno também fica bom, né? Você tem você, seu espaço da sua casa, seu espaço do seu trabalho e, por consequência, nós melhoramos a energia das outras pessoas. É impossível, eu digo para vocês que é impossível você se melhorar e não conseguir melhorar quem vive com você também. Eu digo que é impossível por quê? Porque eu tenho clientes que eu tenho como comprovar isso. E isso é comprovado cientificamente, né? Nós temos aí a escala do Dr. David Hawkins, que ele fez vários estudos e ontem eu falei, uma pessoa que vibra em 500 Hz, na sua felicidade, na sua alegria, ela vai expandir isso para quantas mil pessoas? Mais de 200 mil pessoas. Então, se você que está aí na sua frequência Hertz, em torno de 100, 200, você já está ajudando o seu entorno. Então, quanto mais você elevar a sua energia, mais você vai melhorar a vida das pessoas que estão ao seu redor. Isso é científico, isso é comprovado cientificamente, não sou eu que estou dizendo, eu só estou sendo aqui uma portadora dessas questões. E uma outra questão é falar sobre o Dr. Masaru Emoto, que ele fez, eu já falei isso em outras lives minha, tanto que eu fiz uma live inclusive do meu e-book que fala de água, né? O nosso corpo é formado de 70% de água. Dr. Masaru Emoto comprovou cientificamente que nós mudamos as moléculas da água, os cristais da água, de acordo com a nossa frequência. Então, se eu vibro na frequência de estresse, na frequência de ansiedade e na frequência de depressão, que cada vez que eu vou falando uma, eu vou diminuindo essa frequência, até eu chegar em 50 Hz, né? O que acontece? Olha como que está a água do seu corpo. Então, como é que você faz? Eu vou começar só a falar boas palavras, só palavras positivas. Vai ajudar? Vai ajudar, mas vai fazer sarar? Não vai, né? Porque não é só isso. Como eu disse, saúde integrativa sistêmica quântica é a sua integralidade. É essa a minha formação, a reeducação de vida. Esse é o meu trabalho, reeducar as pessoas para terem uma vida mais harmônica. E não tem como você falar num único pilar. Nós temos que falar dos 4 pilares: é físico, emocional, mental e espiritual. Isso é um conjunto. Não adianta eu melhorar um e deixar os outros capenga. Isso não é uma boa qualidade de vida. Uma excelente qualidade de vida é você ter tudo isso em equilíbrio. Por isso, a anamnese, né? É uma das questões aí, porque a hora que você escrever
como está a sua vida hoje, você já vai identificar você mesmo, não precisa nem mandar para mim. Você mesmo já vai saber quais são os pontos que você tem que melhorar. Que a anamnese foi desenvolvida, que eu desenvolvi exatamente para os 4 pilares. A pessoa tem que estar em equilíbrio e muitas vezes as pessoas não estão em equilíbrio. Então, se você está com um bom, um mais ou menos, outro mais ou menos e o outro lá embaixo, então como é que você faz para manter o equilíbrio de tudo isso? É o aprender, eu falo que é reaprender a viver. E tudo isso que nós estamos passando hoje, eu acho que é excelente para que as pessoas, a partir de agora, comecem aí a ter a visão da sua vida e a ter uma reeducação de vida. E é exatamente isso, essa a minha proposta. É uma reeducação de vida, né? E reeducar a vida, a gente meio que tem que deixar muitas das coisas que nós aprendemos na nossa vida, né? Meio que limpar tudo aquilo, esse monte de coisa que está aí guardadinho no nosso subconsciente, pegar esse monte de lixo e instalar coisas, né? Situações, pensamentos, emoções diferentes, mais elevadas, melhores, para uma melhor qualidade de vida. Porque depois dos 21 dias, se você seguir o protocolo, dificilmente vai voltar. Vai começar a ter insights de coisas, de situações da vida que você precisa voltar a limpar na sua vida, né? Isso é o que acontece. As pessoas começam a ter insights porque ela começou a ter um outro estilo de vida, uma outra qualidade de vida, que ela começa a ver situações desde a sua infância até os dias atuais, coisas que fizemos que não foram tão boas assim com os outros, né? Meio que ressignificar isso para você, pedir perdão. E quando a gente pede perdão, você não precisa ir lá, pedir perdão. Não, a gente faz aqui entre a gente, é a mesma coisa. E é isso que nós precisamos aprender, as pessoas precisam aprender. Que você não precisa ir lá pedir perdão. Se der, ok, né? Mas tem algumas questões que muitas vezes não dá. Ou já morreu, ou você vai pedir o perdão, vai existir, mas a pessoa vai ficar lá e você aqui. E tá tudo bem. O que é importante? É você estar bem. Essa é a prioridade. O quanto você quer melhorar a sua vida, né? Tudo isso que eu coloquei aqui hoje, que eu coloquei ontem, que eu ainda amanhã quero falar um pouco mais, o quanto você quer se melhorar, o quanto você quer de verdade ser melhor consigo mesmo, para poder aí ajudar o outro, né? Como eu disse, só posso ajudar o outro naquilo que eu de verdade estou bem. Então, assim, eu a cada dia procuro estar melhor. E é isso que as pessoas têm que fazer e nem todo mundo faz, né? Muitas pessoas estão levando a vida. Deixa aqui um pouquinho de lado que daqui a pouco eu resolvo. Não, não é assim. É deixar de ter medo de se olhar no espelho e falar assim, cara, por que isso está acontecendo? Que foi o que aconteceu ontem comigo. Estou dando um exemplo meu, né? Ontem eu fiquei porque eu falei, como assim? Me programei, organizei, eu sei fazer tudo isso. Isso não é uma coisa nova mais para mim. E chegou na hora, não entrou o YouTube. Eu falei, não é possível. Não tá, a minha casa não tem energia de frequência baixa para que isso aconteça. Que as casas que tem, ok, de estar acontecendo, mas a minha não. Eu limpei ontem de novo para que tudo tivesse perfeito, mas quem estava? Euzinha estava me bloqueando.
por uma questão que eu já estou no processo de limpeza há alguns dias. Então, ficou aquilo ontem. Se tudo der certo, o que vai acontecer? Eu tinha uma crença enraizada em mim que se eu... e eu limpei isso. Fiquei de ontem para hoje, não, hoje de manhã, eu fui buscar lá no fundo para saber o porquê. Ontem eu descobri. Limpei uma parte, mas eu falei, não é só isso. Tem alguma coisa mais profunda aí. E eu fui buscar. E aí, assim, o medo de mexer na feridinha. É exatamente isso. Pega aquela feridinha, gente, cicatriza. Cicatriza a feridinha, você resolve a tua vida. Deixa lá de te incomodar e aí sim você passa a ser mais feliz. Isso é lindo, isso é lindo. E as pessoas estão com medo de serem felizes. Para mim, eu descobri, ontem eu falei alguma coisa na live, que as pessoas, né, com medo da doença, elas têm medo de morrer. Só que o medo de morrer está levando à morte. Olha que louco isso. Isso é muito louco para mim. Porque como assim? A pessoa tem medo de morrer. Ela tem medo de pegar a doença. Só que esse medo de pegar a doença leva ela ao medo de morrer. E ao medo de morrer, ela está morrendo. Porque o medo tem frequência da doença. A frequência do vírus, da bactéria, do fungo, desses micro-organismos que provocam doenças, a frequência deles é baixinha. E o medo é de frequência baixa. Quer dizer, você baixou as frequências, o que acontece? Pegou a doença. Pegou a doença? Ai, agora eu vou morrer, eu tô com medo de morrer. Pronto. Olha a loucura que é a coisa. O medo da doença leva ao medo da morte, que leva à morte. Olha, é muito louco, gente. É muito louco isso e assim, é louco e ao mesmo tempo é perfeito. Isso é perfeito, porque é exatamente isso que está acontecendo. E é isso que nós precisamos levar para as pessoas, que elas precisam se elevar na sua frequência. Ser pessoas mais felizes, que se ela for feliz, ela nunca vai ficar doente. Ela não vai ficar doente, porque a frequência dela está tão elevada que nenhuma doença passa por ela. E assim, eu sou prova vivíssima disso. Eu tenho laudos médicos meus e eu tenho tudo isso para comprovar. Por isso que eu estou aqui para ajudar as pessoas que realmente estão precisando. E eu, de verdade, agradeço muito, muito essa atenção de vocês. E assim, não faz sentido nenhum para você, porque vocês também estão nessa vibração. Envie para as pessoas que faça sentido. Ajudem as pessoas que neste momento estão precisando dessas orientações, né? Eu acho que quem está melhor ajuda aquele que está um pouco menos melhor. E aí a gente vai conseguindo todos se melhorar juntos. Esse é o objetivo. E o fato de eu ter me especializado em saúde integrativa sistêmica quântica, ela teve um objetivo na minha vida, né? Por quê? Porque eu estudei as saúdes naturais e as saúdes naturais, a física quântica, a mecânica quântica, a química quântica, já com a biologia que eu já tenho de formação, com mais as outras especializações que eu fiz, eu montei um combo de tudo isso. Por quê? Porque eu, Roseli, tá? Eu não falo para ninguém parar de tomar seu remédio, cada um
tome o seu remédio, se resolva na sua vida, mas eu não tomo remédio há muitos anos. E eu me desenvolvi, consegui me reorganizar energeticamente, quanticamente, para que eu seja saudável. E é disso para melhor. Eu não tenho mais volta. Se o mundo pode estar aqui ao meu redor caindo, eu falo, gente, calma, porque não é por aí. E não é. E não é. Cada um que fique com o seu pacote. Você quer ajuda? Se seu pacote está precisando de ajuda, estou aqui para te ajudar. De verdade. Foi por isso que eu montei tudo isso. Né? Que eu fiz essa organização que é para de verdade poder ajudar as pessoas que estão precisando. Porque os atendimentos individuais realmente eu ajudo. Porém,